Bom dia. Bom dia. Que bom ver tanta gente assim, alegre e animada numa manhã de domingo. Queridão, convido você a fazer uma coisa especial agora. Se você está perto da sua família, você pode orar pela sua família? Pedindo para Deus abençoar a sua família. Abraça aí que são seus. Não fica ninguém sozinho. Se você está ímpar aqui, chega perto de alguém, de outra pessoa, e aproveita essa oportunidade para abençoar a vida de quem está aí perto de você. Quem estiver sozinho, a família adora. Não fica sozinho não, queridão. Chega perto de alguém aí e pede a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Senhor Deus amado, nesta manhã nós pedimos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Nós pedimos em nome de Jesus para que o Senhor visite os nossos lares e coloque a paz do Senhor sobre nossas casas, coloque a paz do Senhor sobre os nossos filhos, sobre o nosso cônjuge. Coloca a paz do Senhor, Deus, sobre nós. Nós pedimos isso nesta manhã ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridão, uma pergunta para você. O que a gente faz quando alguma coisa deu errado? Quando algo na história da nossa família não vai do jeito que a gente sonha, do jeito que nós planejávamos. Porque acontece uma coisa. Uma família é a família que a gente projeta. É a família que nós idealizamos. E outra coisa é a família que a gente tem. E muitas vezes nós não temos a família que sonhamos, mas temos apenas a família que temos. Cheia de dificuldade, cheia de lutas, com gente parecida aí com os seus. Contudo, eu gostaria que você soubesse de uma coisa. Esse não é um privilégio só seu. Todo mundo passa por dificuldades na família. Todo mundo passa por lutas na família. A família de todo mundo é igual. Não existe família perfeita. Eu ouvi uma frase outro dia muito interessante. O pastor dizia o seguinte: as famílias são como montanhas azuis. Basta você chegar perto dela e ver que elas são iguais a qualquer outra montanha, com qualquer outra coisa. Porque nós passamos pelas dificuldades na família. E o que a gente faz quando as coisas começam a dar errado? Eu queria usar um texto da palavra de Deus, que é Mateus capítulo 7. E eu convido você a abrir sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. A gente podia ler, eu leio um verso, vocês leem o outro e a gente vai até o 27, ok? Eu leio um, vocês leem um e eu leio o outro. Os outros até o verso 27. Você achou, queridão? Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Vocês? Não as pratica, é homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Bom, Jesus está usando uma boa ilustração. Ele usa a figura da construção de uma casa. E ele usa dois personagens, dois homens. Um homem sensato, inteligente, e um homem insensato. E nessa boa ilustração, um homem constrói a sua casa com alicerces firmados na rocha. Alguém aqui é construtor? Alguém aqui constrói casa, pedreiro, trabalha na construção civil, é engenheiro? Queridão, quando algo dá errado na construção de uma casa, algo é terrível. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um condomínio, um prédio em Goiânia, chamado Excalibur. Ele tem um apartamento por andar e tem uma piscina dentro de cada apartamento. É coisa muito chique. E é muito bonito também. Só que aconteceu um erro estrutural na construção daqueles prédios. Cantores têm apartamentos lá, compraram apartamentos lá. E assim que eles tomaram posse dos seus apartamentos novos e comprados, eles receberam uma notificação que eles não poderiam encher as piscinas dos apartamentos com água. Porque quando ele foi projetado, os engenheiros esqueceram de calcular o peso da água de cada uma das piscinas dos apartamentos. E vieram uma equipe de engenheiros da França para reforçar as estruturas, e 2 anos depois eles puderam inaugurar a piscina que eles haviam comprado. Só com bolinha, né? Pula lá, todo mundo, fica bom também, né? É uma boa ilustração que Jesus usa de uma pessoa que constrói a sua casa, mas não constrói ela sobre um solo adequado. E ele usa a ilustração de um homem que construiu a casa sobre a rocha e do outro que construiu a casa sobre a areia. Mas há uma coisa que acontece sobre as duas construções que Jesus aponta. O que Jesus diz que as duas casas têm são problemas. As duas enfrentam dificuldades. Vêm os ventos, vem a chuva, vem as águas fortes e caudalosas dos rios. Queridão, todo mundo passa por dificuldade na vida. E se você nunca passou, essa é uma má notícia para você. Se prepare. Porque as dificuldades vêm. O tempo passa, você engorda, os cabelos caem, as dificuldades vêm, a rotina vem. E você que é casado sabe muito bem do que eu estou falando. Os filhos chegam, nós não sabemos muito bem como lidar com isso, e as dificuldades da vida vêm mesmo. E muitas vezes elas são inesperadas. A gente não está esperando a dificuldade financeira, a gente não está esperando o desemprego, nós não estamos esperando as lutas no casamento, e de repente elas vêm. Mas a diferença é que onde a sua casa está construída e onde ela está alicerçada. Então, o que faz com que algumas famílias permaneçam em paz no meio dos problemas e das dificuldades, elas permaneçam de pé, é onde elas estão construídas, é onde você está firmando a sua vida, é onde você está construindo o seu futuro. E aí eu vejo muitos jovens que desejam ter uma família feliz, uma família que vive em paz. E se você quer isso para a sua vida, para os próximos anos, 5, 10, 15 anos, você precisa alicerçar sua vida sobre Jesus. E você precisa fazer aquilo que Jesus manda.
Eu me lembro de uma vez que eu participei de um velório, e eu era pastor em Goiás nessa época, era uma senhora da igreja, uma pessoa muito piedosa, mas os filhos dela estavam vivendo completamente longe de Deus. E aquela senhora vivendo diante de Deus, os filhos longe de Deus, de repente essa senhora morreu. E no velório dela, os filhos estavam em prantos, e particularmente uma das meninas, que nunca ouviu sua mãe, vivendo longe de Deus, ela dizia assim: mãe, quando eu morrer, eu quero estar com Jesus como você está. E desesperada ela dizia isso. E é uma das oportunidades que a gente não pode perder. E eu, como pastor, cheguei perto dela e disse assim: você quer ir para o mesmo lugar onde sua mãe foi? Eu disse: eu quero. Mas não adianta você continuar com esse estilo de vida que você tem. E a nossa juventude é assim. A gente quer viver tudo que a vida tem, mas a gente não quer pagar o preço pelas coisas. Se você quer construir uma família em paz, problema ela vai ter mesmo, mas você precisa estar perto de Jesus e viver como Jesus quer. Então, quando é que eu preciso reconstruir o meu relacionamento? Quando é que eu preciso reconstruir a minha vida? Quando é que eu preciso reconstruir o meu casamento? Quando não há mais diálogo. Essa é a história de muita gente. Conversa só coisas triviais. Fala: oi, tem conta para pagar, tem que buscar o menino, você tem que fazer isso. E o casal já não conversa mais sobre eles. Nós precisamos de reconstrução quando não existe mais carinho, quando não tem mais toque físico, quando não tem mais a alegria em estar junto, em abraçar, em deitar no colo, em estar perto. Quando nós precisamos reconstruir, quando não existe mais respeito. Quando não existe mais respeito. E uma das cenas que eu nunca esqueci do meu ministério foi quando estávamos eu e a Larissa aconselhando um casal e eles começaram a se xingar. E eles começaram a se maltratar muito. E eu de frente para a Larissa e o casal de frente para o outro, numa mesa para 4 pessoas. E eles começaram a se xingar e eu bati a mão na mesa e eu falei assim: estou indo embora. Não dá para conversar com vocês. Vocês já não se respeitam mais. Esposa que dana com o marido perto de todo mundo. Dana longe. Marido que fala mal da esposa para os outros. Que desonra a esposa na frente de todo mundo. Foi embora o respeito. E aí a gente precisa reconstruir. Quando não tem mais cumplicidade. Quando a cumplicidade foi embora. Agora existe uma outra coisa. Quando eu preciso reconstruir a minha vida. Porque a história de muitas pessoas é assim: eu tentei construir uma família, eu tentei constituir uma família, mas não deu certo. E o nosso relacionamento chegou no final. E já não tem mais jeito. E já acabou. Tem 1 ano, 2 anos que a gente terminou o nosso relacionamento. E agora? Como é que eu faço? Eu preciso reconstruir quando já se separou e não há possibilidade de retomar o relacionamento. E você precisa reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. Quando nós precisamos reconstruir, quando você percebe que ainda não superou a separação. Quando o negócio está lá dentro do seu coração batendo. Quando chegam as datas especiais aí e você sofre com isso. É necessário restaurar a sua vida. Mas qual é o grande problema? E aí está o texto que nós lemos. Jesus diz: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. O problema é que nós, muitas vezes, não construímos o nosso relacionamento sobre Jesus. Esse é o grande problema. Essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos. Quando Jesus
não é a base da nossa vida, não é a base daquilo que nós sonhamos. Mas nesses momentos que a gente passa, nessas dificuldades que a gente passa como família, acontecem algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, Deus mostra a nossa limitação, mostra a limitação da nossa sabedoria em resolver as dificuldades da vida. Uma das coisas que Deus usa para mostrar para nós que nós precisamos dele é quando nós não conseguimos resolver por nós mesmos as dificuldades que batem aí na nossa porta. O C.S. Lewis, que tinha uma frase dele aí, citada agora mesmo, ele diz uma coisa muito interessante a respeito do sofrimento da vida. Ele diz assim: nos momentos de paz, Deus sussurra. Nos momentos de paz, Deus nos convida com tranquilidade. Ele diz: filho, vem para mim. Chega perto de mim. Pode vir. Mas quando as dificuldades vêm, elas são o megafone de Deus, gritando para que nós nos acheguemos perto dele. As crises que nós passamos mostram que por nós mesmos a gente não vai resolver muita coisa, que nós precisamos de Deus. E a história de muita gente é que elas ouvem a voz de Deus no momento de dificuldade, é que elas se apresentam a Deus no momento das lutas, porque Deus convida você quando a sua capacidade de resolver as coisas faliu. Quando você olha para si mesmo e diz: eu não consigo resolver por mim mesmo essa dificuldade na minha casa, na educação dos meus filhos, no meu casamento, e eu preciso urgentemente de Jesus. E isso é extraordinário, porque é uma chance de Deus para resolvermos as dificuldades que estão diante de nós. Então as lutas que passamos na vida, elas são convites de Deus para nós. Nós podemos perceber como os nossos pecados nos levaram para longe de Deus e para longe da vontade de Deus, quando nós enfrentamos essas dificuldades. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Pense como o pecado destrói um relacionamento. Imagine um marido, isso é uma hipótese, gente. Um marido que vive mentindo para a sua esposa. Você acha que esse negócio vai dar certo? E o pecado destrói o relacionamento. Imagine o contrário. Imagine você que é homem que está aqui, se você descobrisse que a sua esposa vive mentindo para você. O pecado, ele destrói os nossos relacionamentos. O pecado nos leva para longe de Deus. E o pecado destrói aquilo que Deus deu para nós como presente. O pecado destrói a sua juventude. O pecado destrói os seus planos de ter uma família em paz, de viver uma família feliz. Mas a história do Evangelho é a história de um Deus que entra na nossa vida para nos perdoar os pecados e restaurar o nosso relacionamento com Deus e também restaurar o nosso relacionamento com o próximo, restaurar o nosso relacionamento com as pessoas que estão perto de nós. Deus entrou na história para nos perdoar os pecados. E isso é maravilhoso quando descobrimos, em dado momento da vida, que a força que Deus nos dá, ela serve para restaurarmos não só o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com as pessoas que estão perto. Quando as dificuldades que enfrentamos, Deus deseja ser o fundamento no qual você vai reconstruir a sua vida. Você pode dar um sorriso para quem está pertinho de você e dizer aí: queridão, Deus deseja ser o fundamento da sua vida. Você pode dar um sorriso aí bonito para quem está perto de você? Dizer: Deus deseja, Ele deseja ser o fundamento. Ele deseja ser o fundamento da sua vida. Ele deseja ser. Então, uma boa pergunta para a gente fazer é a seguinte: como Deus pode me ajudar a resolver os problemas que estão diante de mim? Como Deus pode me ajudar a vencer as dificuldades que estão perto? Como Deus pode intervir na minha história? E aí, o verso 24 diz:
Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Duas coisas aparecem nesse texto, duas afirmações de Jesus. Como Deus pode intervir na sua vida? Ouça aquilo que Deus tem para você. Ouça aquilo que Jesus tem a dizer para você. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Eu tenho um amigo que chegou no limite do casamento e a gente conversou um dia e disse assim: eu estou me separando. Esse cara, o que está acontecendo com você? E nas conversas que eu tive com ele, eu descobri uma coisa. Ele tinha alguns amigos que eram conselheiros dele. E esses amigos passaram pelo divórcio. E estavam vivendo uma vida completamente longe de Deus. E sabe o que eles diziam para ele? Você tem que largar mesmo. Você tem que deixar sua esposa. Você não pode viver assim. Vem curtir a vida. Vai viver do jeito que você quer. Cara, sai desse negócio. Sai dessa prisão. As pessoas com quem nós andamos e as coisas que elas dizem para nós ecoam tanto no nosso coração que muitas vezes a gente não sabe dimensionar como elas nos influenciam. Queridão, você é jovem e está aqui. Às vezes você não escuta seu pai. Mas cuidado com quem você anda e cuidado com quem você ouve. Porque as coisas que as pessoas dizem para nós influenciam o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir. E eu vejo muita gente que está ouvindo outras pessoas que estão completamente longe de Deus. Muitos jovens que não estão se importando para o que Deus diz. Estão dentro das nossas igrejas, mas estão vivendo a vida do jeito que querem. Cuidado com as pessoas que você ouve. Cuidado, querido. Jesus está dizendo aqui, aquele que ouve, aquele que me ouve, aquele que está ouvindo o que eu estou ensinando. Então preste atenção em quem você está ouvindo. Porque o convite de Jesus é para fazer daquilo que Jesus diz e para fazer dos seus ensinamentos um modo de vida e um estilo de vida. Porque não é só ouvir Jesus. Tem a segunda parte. A primeira é ouvir. E a segunda é colocar em prática aquilo que Jesus tem ensinado. Mas muitas vezes há um abismo entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive. Às vezes há um corredor como esse aqui entre a nossa fé e o nosso estilo de vida. Agora, faça comigo um exercício. Imagine que nós fôssemos aqui na cadeia em Franca e trouxéssemos o homem mais perverso que está lá. E colocássemos ele aqui na frente e fizéssemos uma pergunta para ele. Pergunta seguinte: queridão, qual seria o estilo de vida de uma boa pessoa? O que vocês acham que ele diria? Um de cada vez. Você fala todo mundo junto. O que vocês acham que ele diria? O perfil de uma boa pessoa. Você olha e diz: menino bom. O que você acha que ele diria? Vamos lá. Ele é o perverso. O perverso. O que o perverso diria? Eu acho que ele ia falar que a gente deve fazer loucura mesmo. Será? Ele é perverso. Ele é muito perverso, ele é muito mal. Eu nem sempre para ele não ia Ele não mal. esquenta com ninguém.
amor nem na vida dele. Vou mudar a pergunta. Pega um homem perverso e diga assim para ele: qual o estilo de vida que você gostaria que seu filho tivesse? Vai. Qualidades de uma pessoa. O que você acha que é uma pessoa boa? Honestidade? O que mais? Quem falou aqui? Não matar, não roubar. Não matar, não roubar. Não, ao contrário dele, né? Não fazer o que ele faz. Não fazer o que eu faço. O que mais? Vai estudar. Constitui uma família, fica com a família. Vai estudar. Vai estudar. O que mais? Outras qualidades. Não seja o que eu me tornei. Outras qualidades de um bom homem. Vai. Trabalhador. Um bom pai, ser trabalhador, presbiteriano, o que mais? Outras qualidades. Fala aí, queridão. Ser corintiano, outra qualidade. Outra. Fala uma aí, Osbi. Uma qualidade só. Honesto, dedicado. Gente, se a gente trouxesse esse cara perverso aqui, perguntasse para ele que tipo de qualidade você gostaria de ver do seu filho, acho que ele diria essas qualidades aqui que a gente está dizendo. Mas há uma diferença muito grande entre aquilo que ele diz e aquilo que ele é. E às vezes nós somos assim. A gente pensa em coisas boas. Olha, eu deveria ser uma pessoa assim. Você conhece as coisas boas. Você sabe aquilo que Deus tem orientado você. A pergunta é: você tem vivido assim? Você tem colocado em prática aquilo que Jesus tem ensinado para você? Deixa eu dar uma cutucada aqui nos pais. Queridão, o seu filho é aquilo que você é. Olha os defeitos dele. Veja se você não vê nele os seus defeitos. Você vai ficar careca, queridão. Não tem jeito. Tira bastante foto 3x4 agora e guarda as fotos. Aproveita, cara. Dá esse cabelo de Gustavo Lima mesmo. Curte, é isso aí. E o pior de tudo, né? Isso aí, queridão. E eu tenho visto muitos jovens que estão abandonando a fé. Abandonando a fé dos pais. Mas muitos deles é porque conhecem o exemplo dos pais e estão simplesmente dizendo assim: a sua fé eu não quero. Viver como você vive, eu não quero. Como um dia um jovem disse para mim, esse pastor, eu não vou na igreja mais não. Meu pai quebra o pau lá em casa com a gente, quando chega na igreja ele está sorrindo, está tudo bem, e vai servir Santa Ceia. Eu não quero essa fé para mim. Eu não quero ser um hipócrita. E aí, queridão, a responsabilidade é sua como pai. Porque ele está copiando o seu exemplo. Ele está vendo quem você é. Ele está seguindo seus passos. Ele está seguindo seus caminhos. Então, se você vive uma vida diferente da fé que você professa, é o tipo de evangelho que você está comunicando para os seus filhos. É isso que você está ensinando para os seus filhos o que é fé. Então toma muito cuidado para o que você está ensinando para os seus filhos, por exemplo, que você está dando para eles. Uns anos atrás, eu fui pastor da Igreja Presbiteriana de Filadélfia, e num encontro da juventude eu perguntei assim: você gostaria de viver? A gente fez um questionário, várias coisas, como seus pais vivem. 80% dos meninos disseram assim:
Eu não quero ter um casamento como meu pai tem. Então ora para a sua vida, cara. Porque você está influenciando seus filhos. E muitos jovens estão saindo da igreja, não querem nem saber de fé. E o problema está no coração dos pais. Um tempo atrás eu estava assistindo TV, eu e a Larissa, e estava passando um programa, uma reportagem, um programa de TV, e eles estavam mostrando assim, uma jovem que ficou grávida aos 12 anos. E eles mostraram a mãe dessa menina. A mãe dessa menina tinha 24 anos, porque ela ficou grávida da filha aos 12 anos. A avó dessa menina tinha 36 anos, porque ficou grávida da filha aos 12 anos. A bisavó tinha 48 anos, porque ficou grávida da filha quando tinha 12 anos. E eles mostravam isso como se fosse uma coisa muito legal. Como é que a gente quebra um ciclo desse? Quando o pai olha para si, reconhece os seus erros e olha para o filho e diz: meu filho, eu dei um mau exemplo para você. Você nasceu quando eu tinha 12 anos. Eu dei um mau exemplo para você. E eu quero te pedir perdão pelo meu mau exemplo. Só assim a gente quebra um ciclo de pecado na família. Então, talvez hoje seja necessário você ter um encontro com seu filho e conversar com ele sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, sobre as fraquezas que ele vê em você e como o Evangelho pode transformar a sua vida. Porque se você professa uma fé, mas vive um outro estilo de vida, queridão, isso vai destruir você. Isso vai te levar para longe de Deus. E aí, quando Jesus olha para essas pessoas, para esses ciclos, ele devia estar com um grupo de pessoas ouvindo. Ele está logo em seguida ali do Sermão do Monte. Ele questiona: e aí? Você é o homem sensato, onde é que você está construindo sua vida? Onde é que você está construindo sua vida? Mas há pessoas que nesse caminho, elas olham e dizem assim: realmente, o pastor tem razão. Preciso construir minha vida sobre Jesus. Eu preciso fazer isso. E aí, eu já ouvi o marido dizer assim: eu preciso mesmo. A minha esposa precisa de um milagre na vida dela. Deus muda ela. Não tem coragem de olhar para si. Às vezes a gente tem consciência do que a gente precisa. A gente tem consciência que a gente precisa de Deus, que a gente precisa de uma mudança. Mas não é só isso. Não é assim: se Deus fizer, então tudo bem. Há uma questão pessoal, da nossa responsabilidade diante de Deus, em ouvir e viver no nosso dia a dia aquilo que Deus deseja, em fazer a vontade de Deus para nós. Então, o segredo aí que Jesus está dizendo: ouça as minhas palavras e coloca-nas em prática. Ouça as minhas palavras e viva no seu dia a dia aquilo que eu tenho ensinado. Ouça o que eu tenho a dizer e coloque em prática. Tem algumas coisas que Jesus disse que são muito interessantes e eu acho que pode ajudar a você e a mim nos nossos relacionamentos e nas nossas dificuldades, que é: resolva seus problemas com sabedoria. Resolva as dificuldades com sabedoria. Cuidado com a ira. Cuidado com as coisas que você diz nos momentos de raiva. Cuidado com as coisas que você diz. Eu lido com a ira todo dia. Quem está perto de mim sabe disso. Todo dia eu lido com a ira. Vocês já viram um pateta dirigir um carro? Um dia eu estava de carona com uma pessoa da igreja, e ele disse assim: pastor, nós precisamos ir lá fazer uma oração para uma pessoa, está enferma, vamos lá, na piedade e tal. Ele estava dentro do carro, tranquilão, e de repente alguém deu uma fechada nesse cara,
E esse cara botou a cabeça para fora e xingou cobra, lagarto, tudo quanto é tipo de coisa. E ele olhou para mim e falou assim: pastor, Deus é bom demais. E opa, peraí, queridão. Pastor, eu já acostumei, é assim mesmo. Eu tenho esses ataques de ira. Eu olhei para ele e falei assim: lá na sua casa é desse jeito? É assim com a sua esposa? É assim com o seu menino? Cuidado com as coisas que você diz. Resolva os seus conflitos com sabedoria. Cuidado com as palavras. Paulo diz assim: não se coloque o sol sobre a sua ira. Não dorme sem resolver seu dia, queridão. Teve problema com a sua esposa, com o seu filho, não deixa esse negócio para amanhã não. Senta com ele e resolve. Resolve os seus problemas com sabedoria. Outra coisa que na Bíblia é muito clara, até nos ensinos de Jesus: ame de forma extraordinária. Jesus ele coloca isso de forma fantástica, dizendo: ame os outros como você se ama. Então resolva os seus problemas com amor. Reconcilie-se. Você não pode viver assim. E há pessoas que estão tentando reconstruir sua vida, mas elas estão presas ao passado, porque elas não conseguem perdoar. Há pessoas que estão tentando reconstruir sua história, saíram de um casamento, passaram por um divórcio, passaram pelas dificuldades do divórcio, mas não conseguem reconstruir e viver coisas novas, porque o coração está amargurado, está preso lá no que aconteceu. Você precisa se libertar disso. E Deus dá para você a possibilidade de reconstruir a sua vida. Deus dá para você a possibilidade de você perdoar. Deus dá para você a possibilidade de viver longe da amargura. Há pessoas que nunca pedem perdão e há outros que não conseguem perdoar. Você precisa resolver isso no seu coração. E perdão é uma decisão que você toma, não é um sentimento. É uma decisão que você toma de libertar-se a si mesmo do que os outros fizeram com você. Uma boa definição de perdão é lembrar sem sentir dor. Porque há pessoas que dizem assim: perdoar é esquecer. Mas a gente não esquece, você sabe disso. Mas quando a gente lembra de determinada circunstância que nos machucou muito, mas aquele negócio não dói mais, é porque a gente está aprendendo a perdoar. É porque Deus está fazendo essa obra extraordinária no coração da gente. E se você tem algo que você precisa resolver na sua história, eu quero encorajar você a se achegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não consigo perdoar, eu preciso da sua ajuda. Mas eu decido hoje, eu não consigo, mas eu decido perdoar. E eu preciso contar com a sua ajuda. Deus age de forma extraordinária nas nossas vidas. Quando nós decidimos fazer algo, mesmo que nós não consigamos resolver por nós mesmos. Esse é o poder do Evangelho, que entra na nossa história, que faz aquilo que nós não podemos fazer, que transforma o nosso caráter, a nossa vida, os nossos corações. O Evangelho se manifesta sim na nossa história. Por isso, decida perdoar. Coloque diante de Deus aquilo que tem magoado o seu coração. Algumas coisas aí para você levar para cá. O que importa é o que a gente decide. Vou ilustrar isso aqui. Há pessoas que já ouviram muitas mensagens sobre família, casamento, filho. Talvez essa pessoa seja você. Mas pode ser que isso nunca tenha feito uma mudança no seu coração. Porque a gente ouve, mas não toma decisão nenhuma. É assim quando a gente vai nas conferências, não é, Wilson? Nós, pastores. Se a gente não decidir alguma coisa lá, é mais uma. E pronto. Eu quero encorajar você a tomar uma decisão hoje. De construir sua vida sobre Jesus. De alicerçar sua história em Jesus. Você que é jovem está aqui. Queridão, alicerce a sua vida sobre Jesus. Você que é esposo está aqui. Alicerce o seu casamento sobre Jesus. Você que é pai, alicerce o relacionamento com seu filho sobre Jesus.
Os problemas eles virão. E que venham. Deixa eles virem. Mas você vai permanecer de pé. Eu quero encorajar você a entregar a sua família a Deus neste momento. A pedir a transformação de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Eu quero convidar você para ter um tempo de oração individual. Só você. Dizendo, Deus, transforma a minha vida, transforma o meu coração. E depois eu quero encorajar você a orar de novo com a sua família. E pedir para Deus abençoar a sua família. Você pode fechar os seus olhos e fazer isso? Peça para Deus fortalecer o seu coração. Peça para Deus te ajudar. Pode orar agora pela sua família? Você pode pedir para Deus abençoar a sua família. Se você é jovem, está aqui, seus pais não estão, ore para Deus fortalecer o casamento dos seus pais. Queridão, ore pelos seus filhos. Senhor Deus, nós precisamos muito do Senhor. Nós reconhecemos que diversas vezes estamos construindo a nossa casa, os nossos relacionamentos,